Guinense, que esteve na Guiné foi curso de educação física, então no sentido, naquela altura, não optei para bem Cabo Verde para procurar melhores condições de vida. Então foi assim, dia 27 de setembro de 1991, vim para Cabo Verde. Objetivo porque tem um colega meu, que era minha chefe, diretor de desporto, e vim para a António, sobre Cabo Verde, está rápido, dinamismo, capacidade de realização de eventos, um bom quadro, sobre Cabo Verde, está a tua vida. O objetivo é vir Cabo Verde. Quando vim Cabo Verde, chegamos para ter documentação do Ministério da Educação, daí foi imediato, foi a sorte, foi colocar-me como coordenador do liceu de Cabo na altura. Daí assumi como coordenador de educação física, trabalhando na educação física, no liceu. E minha vida, fazia educação física, me adapto imediatamente no quadro, na própria universidade, na Conselho Santa Catarina. Daí faz minha vida, com pessoa de educação física, normal, de forma. Logo, quando vim de Guiné, em 91, um quadro imediatamente, porque na altura houve pouca pessoa de educação física no país. E foi fácil para integrar na minha área profissional. Foi fácil. Se não fazer dentro do meu corpo, uma forma de relação com pessoas, humildade, uma pessoa para qualquer país que for, tem que ser mais humilde, tem que aceitar pessoas, tem que acesso a tudo crítica quando você tem que aceitar, de toda forma. No canto de Cabo Verde, através do desporto é um meio que a pessoa tem que integrar rapidamente para um área social. Facilmente como integra e facilmente integra a capacidade, o dinamismo, a forma de relacionar com pessoas, o comportamento, a forma de educação, faz um quadro sobre o contexto de Santa Catarina. Porque na altura também as pessoas eram um bocado rebeldes em Santa Catarina, em 91. Então, com a forma, encaixa na sociedade cabo-verdiana, na Santa Catarina, gira através do esporte. O desporto, daí, comecei a criar, sobretudo na escola de voleibol, em 1994. Aquela equipa de vôlei, na altura, não estava criança, não estava treino, vai começou na praia, cama, garden de transporte, e de volta, equipamento e tudo mais. Então, fazia jogo. Até de ganhar apogeu. Na altura, depois, foi campeão de Ilha Santiago. Foi em 98, foi campeão de Ilha Santiago. E na altura, 5 atletas de Santa Catarina, sub-17, participam na torneio Macronésia, Açores, Madeira, Canária e próprio Cabo Verde. Entre os quais, exemplo, Latap, filho de Maria Borges, filho de Bengui, Gilson e mais outros. E Danelson, também jogou na equipe do Benfica, foi através do governo de Portugal e fica através do Benfica. E daí, você ganha raiz na Santa Catarina. E foi 2001, 2002, foi campeão de Cabo Verde a nível de sénior feminino. O jogo foi realizado na Ilha Santo Antão, até houve jogo final, era a somada contra São Vicente. Na altura, estranho, porque é de que rivalidade, que é muito bom, rivalidade fora positiva. Nós jogamos com São Vicente no lugar, São Vicente por 3-1 o voleibol. E o que mais caricato é que nós sentimos fazer uma entrevista na comunicação social. E para o presidente da Câmara, que era João Batista, e houve entrevista para assim, é assim mesmo, tem apoio jovem. Não foi na comunicação social que troféu entre o presidente da Câmara de Santa Catarina, uma pessoa que dá apoio de esporte. Daí fiquei emocionado e falei assim, então quando estou volta para a praia, foi sábado. Na altura, cá na sala também, tinha no aeroporto, tinha um autocarro, que espera a caravana, tinha atleta com treino, com medalha, com uma taça campeão. Chegamos, não montar autocarro, vem somada, e então daí, eu dá a volta somada, buzinho, pam, campeão. Câmara reuniu imediatamente e falou, senhor, me recebeu uma prenda. Um estrangeiro, pela primeira vez, um campeão nacional na Santa Catarina, dá um estrangeiro poder uma prenda. Daí eles teve que fazer encontro, eles dão um lote de treino, vão fazer construção de casa própria. E também a situação que teve também, e minhas ex-atletas, agora de São Quadro, Santa Catarina, alguns são médicos, alguns são diretores, gerente de BCA, BCN, Antônio Eletra. Então, uma vez, no 15 de março de 2015, eu fiz uma surpresa, que fiquei espantado. Na Universidade de Santiago,
eles faziam um jantar, onde ninguém tinha. Eu falei, Antônio, se convidar um jantar, tudo mais. Eu falei, o quê? Eu falei, não, já vai preparado, tem vestido casado e tudo mais. Era mandato de Francisco Tavares. Então, não vai, não olha para ter cheio, comunicação social, tudo mais. Eu falei, o quê? Eu falei, ok, nós vai púlpito, ok. Que homenagem, que jantar em homenagem de uma pessoa que se dedica a desporto, e foram já 4 em Santa Catarina. Espantado, falou, o que ele quer ser aqui? Ele foi, não sabe quem? É o professor Antônio. Na altura, nos levantou. Ele foi, professor Antônio, pude falar umas palavras nessa turma. Bem, 2 minutos lá, que sem novo, que eu consigo aguentar para ser emoção. E, bem, dá-me 2 palavras, turmas, cruzamento e motivar próprio jovem, para ser mesmo, e bom para que esporte, e tal, onde se formam. Daí, não faz que jantar, turmas, terminar, calma. E tem mais um evento que marca na minha vida. Na minha vida também foi porque a própria Câmara, mesmo só a Câmara própria está reconhecendo a minha forma de tratamento. Porque a mim que é político. A mim só quer trabalhar com a juventude. Qualquer Câmara que passa sempre está comunicando para auxiliar no esporte, sempre em bons aspectos. Então, várias vezes na Câmara está homenageando com diploma de mérito, como pessoa mais envolvida com jovem e tudo mais. Daí me sinto honrado, porque qualquer trabalho que tem que realizar, onde eu estou colhendo fruto. Foi isso que fui recolher durante o meu tempo de vida. Me sinto privilegiado. Então, qualquer encontro com o presidente da Câmara, fica tem tanta dificuldade. É só encontro o presidente, Antônio, FIFA. Atualmente, eu sou FIFA. FIFA também está contando. E por que razão do nome FIFA? Razão do nome FIFA é que o próprio aluno do liceu, 12º ano, está na minha capacidade de organizar eventos próprios no liceu e tudo mais, torneios, interturmas, foram motivar alunos, os diretores com pessoas a arbitrar, porque não tem domínio quase na tudo modalidade esportiva. Regra, não tem conhecimento disso, desde atletismo, vôlei, basquetebol, não tem domínio. Então, está pensando, vou FIFA, pá. Vou FIFA com tudo modalidade, com tantas regras. Então, tornei interturma, não fazer. E a aluno falou, um dia faz o Professor Antônio, olha ali, não quero fazer, não tem senhor, não vai no salão de Vicente Cabral, aluno de segundo ano de junta, eles põem um policial que eles compram no mercado, eles põem Antônio FIFA. Então, eles põem o professor Antônio FIFA, e fica a missa na rua, FIFA, tudo, até às vezes, né, atualmente, próprio na direção escolar, minha colega de equipa gosta de trabalhar na direção escolar, de liceu, eu estou FIFA. Gosto de trabalhar rincão, engenho, oh FIFA. E também a situação me sinto bem porque não gosto de dar minha entrega. Me prefiro sacrificar para bem-estar da comunidade social. De isso de andar prova disso. Então vai torneio no engenho, organizar torneio em Santo André, e Rincão, e próprio na Irmão Manuel, João de Tanque, apesar de um jogo crítico. Um jovem, às vezes, é revoltor, porque a Santa Catarina tem muitas vezes jovens, às vezes, cada um tem esse comportamento, às vezes, cada aceita derrota, mas no esporte tem fair play. Às vezes, só trazendo com um são antiga, apesar de se afrontar uma situação conflituosa com os jogadores, desde para pá, nos calma. Desporto, no estado de desporto, tem que aceitar derrota. O desporto tem 3 vertentes: vitória, empate, derrota. Tem que aceitar. Ora, o que tem que aceitar. E a árbitro também, e ser o máximo manhoso. E com qualquer jogador, tem zola, com o guarda-redes, e que tem marca falha. E normal que a árbitro também, na fração de segundo, tem que e tem erro ou tem ir a certo, que não tem justifica no seu justificado. E da frente, vou ter um correr mais, não tem como ter para falar, assim, mas frente à FIFA, já falar, de aceita. E foi uma forma assim também, e mesmo a lição também foi reconhecido nos próprios sindicatos, estar sempre naquele mês, ou no momento de sindicato de professores, depois tornei-se a homenagear sempre o diploma mesmo. Tem muitos vários diplomas que as pessoas estão reconhecendo instituições como pessoa humilde, como trabalhador, como técnico e tudo mais. Então penso, quando eu dou a minha vida,
para Juventude Santa Catarina, está a ganhar. E também temos parte que não esqueci de informar. Então temos alunos meus, até o presidente da Câmara de Calheta, Hermênio, foi aluno de seu, em 2008, quando me secretário da Associação de Handebol e Voleibol Central Norte. Eu disse fazer abertura de handebol para Santiago. Quando o presidente da Câmara, na altura, como sabe, a abertura do presidente da Câmara, está lá, acho que isso é uma turma mais. E chama ele para o Antônio. Você lembra mim? Eu falei, não. Ele também era o aluno, pá. Eu falei assim, eu falei, Hermênio, pá. Foi essa situação mesmo, que é normal, vulgar. Eu falei, era o aluno. Eu, por acaso, vou em uma boa pessoa, pá. Vou em pessoa que está ensinando aluno para aprender. Sempre para esporte. Esporte sempre é bom e te ajuda para nos vida. Portanto, pela jovem, sempre esporte.